Oiê, tudo bem, gente? Tamo junto de novo, né? Nossa segunda aula. Bom, rapidinho, só para dar uma lembrada do que a gente viu na aula passada. Lembram que a gente viu os conceitos de ética e moral? Da ética ser focada na reflexão, no porquê, certo? E na moral ser focada no entendimento do que o meu comportamento, do que as minhas escolhas vão gerar, e a partir disso eu agir ou não. Ética ser voltada para reflexão e moral para ação? Será que vocês lembram? Bom, na aula passada também a gente percebeu o quanto esses conceitos são importantes no campo da tradução e da interpretação. Porque, de maneira profissional, é uma responsabilidade o nosso trabalho. São duas culturas, dois contextos, comunidades, línguas diferentes. Então, estar nessa dualidade faz com que a gente pense nas nossas responsabilidades. Isso é muito importante. Por isso que, novamente, ao pensar nessa disciplina, eu pensei que a primeira aula seria importante para esses conceitos e a segunda aula, a gente pensar no código de conduta e ética de tradutores e intérpretes de Libras. Gente, tem muitos códigos se a gente pensar. Tem alguns códigos que já mudaram, alguns códigos provenientes de associações, de tradutores e intérpretes. Mas o principal é que pensemos que a nossa prática ela tem sido revisitada e que existem normas que vão nos guiar para que a gente faça um trabalho melhor. Bom, para início de conversa, é importante a gente explicar como que surgiu esse código de ética. Em 92, nos Estados Unidos, foi criado o primeiro código de ética de intérpretes de línguas de sinais. E no Brasil houve uma tradução e uma adaptação desse código em 1992, certo? A FENES que fez esse trabalho de pegar esse código de 65 e de fazer essa adaptação. Acho que vocês conhecem, acho que vocês já ouviram falar desse código de ética. Como eu já havia falado no começo da aula, no Brasil a gente tem muitos códigos de ética. Temos códigos de ética de tradutores de língua oral, tem vários também. E também temos códigos voltados para a área da língua de sinais. Códigos de associação de intérpretes, que criaram para aquele contexto ali. Temos o da FENES, como eu já falei no início desse slide. E, por último, temos também o da Febrapios, certo? Então, os códigos de ética, eles são conhecidos, mas o da Febrapios acaba sendo um pouco mais conhecido por todos os tradutores e intérpretes. E a gente pensa, tá, mas para que um código de ética? A gente tem que seguir, tem que decorar, o que a gente tem que fazer? Nós, tradutores e intérpretes, precisamos muito garantir que o nosso trabalho seja de qualidade, que os clientes, sejam eles surdos ou ouvintes, que eles fiquem satisfeitos com os nossos serviços. Então, essa qualidade, ela é muito importante. Para que não hajam reclamações, para que a gente seja contratado com essa visão do que é qualidade. Então, esse código de ética é como se fosse um guia para que a gente consiga fazer esse trabalho de qualidade enquanto tradutores e intérpretes.
Nessa aula, eu escolhi o código da Febrapios, que foi feito em 2011 e revisado em 2014, certo? A gente decidiu escolher Febrapios porque, querendo ou não, é a entidade máxima de representação da tradução e interpretação no Brasil. Então, a gente decidiu e escolheu o código da Febrapios como objeto de análise nessa aula e seguindo também o artigo do Arley, que fez uma análise dos códigos de éticas, tá? Então, a gente sabe que existem outros, não estamos desmerecendo os outros, mas escolhemos a Febrapios, tá bom? Também coloquei aqui no material de apoio um QR Code. Se você tem interesse, se você nunca ouviu falar, não é longo, tá, gente? É curtinho. Coloca o celular aqui no QR Code e baixa esse código de ética, dá para ler devagarzinho. Fiquem à vontade se desejarem baixá-lo, certo? Até para conhecer, é importante, tá, gente? É importante nós, como tradutores e intérpretes, conhecer esse código. A gente sabe que as aulas são muito curtas e que eu não tenho como explicar tudo com muito detalhamento. Então, a gente vai escolher e vai explicar alguns aspectos principais, certo? Então, alguns aspectos foram mudados, houveram adaptações, e eu vou explicar no decorrer dessa aula, tá? Lembram que no final da aula passada eu falei sobre a neutralidade, sobre a confidencialidade e outros aspectos? Nessa aula eu vou começar falando sobre a neutralidade, que a gente pode entender como a pessoa ali que não se envolve com o que está acontecendo, que tem um certo afastamento, um distanciamento. Algumas pessoas acham que esse distanciamento ele é um sinal de empoderamento, de profissionalismo, mas será? Será mesmo? As pesquisas mostram que essa neutralidade 100% realizada, esse distanciamento 100% feito, não é possível de se fazer. Nós, como tradutores e intérpretes, trabalhando com interação, não conseguimos seguir esse modelo de neutralidade. Então, se eu estou agindo de maneira neutra, será que realmente estou sendo profissional? Que estratégias eu vou utilizar para ser neutro, mas ao mesmo tempo ser profissional? Até onde vai essa neutralidade? Como ela afeta a minha naturalidade no trabalho? O Código de Ética mostra também outro aspecto, é sobre o trabalho voluntário, que alguns falam que devemos fazer, outros falam que não devemos fazer. E essa discussão rende muito ainda. No Código de Ética, a gente tem uma tabela de honorários, onde mostra qual é a nossa remuneração, que a gente pode se basear, se orientar para passar os nossos valores quando precisamos. Nos pauta e faz com que essa tabela ela seja respeitada, mas eu não sou obrigada a seguir exatamente o que está ali. Ao mesmo tempo, vou ter autonomia para decidir se quero trabalhar de maneira voluntária ou não. Essa tabela de honorários, ela foi feita para que balize a nossa profissão e para que a gente possa obedecê-la. Que aí eleva a nossa profissão de maneira categórica e o trabalho voluntário fica aí a cargo de cada um. Cada um vai decidir como quer fazer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar na nossa categoria. Pensarmos em realizar apenas o trabalho voluntário sem receber ajuda a nossa categoria? Fortalece a nossa profissão?
Então, é uma luta que vai além do individual. Nós precisamos pensar na categoria. É muito importante que façamos isso. Então, esse código de ética vai mostrar que é opcional, que cada intérprete vai decidir qual a sua carga horária de trabalho voluntário ou não. Outro aspecto que mostra o código de ética da Febrapios é sobre os guias intérpretes. São profissionais que vivem muito escondidos, concordam? Que nem todo mundo sabe o que é, que acha que é só um intérprete que interpreta diferente. Então, o código de ética também mostra que esses profissionais são pessoas qualificadas, que merecem serem tratados com valorização, que a Libras é uma Libras diferente, o trabalho é realizado de maneira diferente. Então, tem uma seção no Código de Ética específica falando sobre esses profissionais. E para a gente é muito importante, por mais que não sejamos guias intérpretes, mas para valorizar essas pessoas. Para que também elas tenham sua profissão vista. Não é qualquer pessoa que consegue ser guia intérprete, ela precisa de um treinamento, de um direcionamento. Então, é importante também que essa parte ela estivesse destacada no Código de Ética para valorizar essa classe de profissionais também, diferenciando um tradutor-intérprete de um guia-intérprete. Então, vimos sobre neutralidade, vimos também sobre essa questão de como ser neutro, será que conseguimos mesmo? Vimos sobre os guias intérpretes, que também estão aparecendo no Código de Ética. E agora vamos ver sobre o conceito de fidelidade, que é um conceito mais antigo, as pessoas achavam anteriormente que sim, a gente tinha que fazer uma tradução fiel, uma interpretação 100% fiel. E o Código de Ética da Febrapios, ele tira esse conceito, essa menção de fidelidade, e esse código insere o conceito de competência tradutória e o conceito de equivalência de sentido. Então, tiraram esse termo de fidelidade, tirando essa obrigação, essa responsabilização de que nossa tradução, nossa interpretação tem que ser 100% fiel, e trocaram por esses conceitos de competência e equivalência de sentido. Que competências tradutórias vou necessitar utilizar para que a minha tradução seja o mais próxima da correta? Como vou fazer com que a minha tradução seja o mais equivalente possível ao texto-fonte? É importante que esses códigos de ética, por exemplo, da Febrapios, que mostrem também, porque esse conceito de fidelidade é um conceito muito pesado, gente. Imagine para a gente ter essa obrigação de fidelidade 100%. É muito pesado, é um alívio para a gente saber que não temos essa obrigatoriedade. Então, o sentido, o significado, a significação, ela é mais importante do que uma fidelidade de termos, ou de interpretativa ou tradutória, por exemplo. Como eu havia falado, o conceito de fidelidade ele foi sendo modificado. E aí ele acabou por ser abandonado mesmo, porque antes, teoricamente, né, num contexto linguístico, sim, era necessário. As pessoas achavam que realmente fidelidade demonstrava qualidade. Falavam do intérprete como alguém invisível, que ninguém via e que era assim que deveria ser feito o trabalho. Hoje a gente já vê de maneira diferente que esses conceitos de fidelidade, de invisibilidade, não, que a tradução também nos perpassa. Academicamente falando, cientificamente estudando a parte linguística e tradutória, esses estudos já mostram que é um processo. A tradução e a interpretação é um processo que nunca vai acontecer fielmente 100%. É um processo dinâmico que recebe influência da cultura, de tantos outros aspectos.
Então, é importante que a gente leia também essas pesquisas acadêmicas com novas epistemologias que mostram que uma tradução fiel, ela não existe. A tradução ela vai sempre perpassar o tradutor e intérprete. E é um movimento dinâmico, adaptativo, de muita equivalência. Então, é muito importante que a gente também tenha esse código de ética com isso escrito para que a gente possa também nos balizar nas nossas ações. Trouxe aqui um trecho da Ronice que fala da interpretação educacional. Porque o nosso papel, gente, profissional, ele é muito sério, principalmente na escola. Imaginem terem essa obrigatoriedade de fidelidade de uma tradução fiel, sendo que eu não sou a professora, sendo que eu sou ali o intérprete. Os papéis são diferentes. O surdo muitas vezes nos pergunta, fala conosco. É uma responsabilidade. Muitas vezes isso confunde o professor e acha que aquela pessoa surda na qual estamos interpretando é o nosso aluno surdo. Já aconteceu com vocês isso? Comigo já aconteceu. Eu lembro que eu trabalhava com 2 alunos surdos e a professora dizia, ai, cuida deles. Eu tenho 46 aqui, tu vai cuidar só dos 2. E eu falava, gente, tá, mas como que eu vou fazer? Não é meu papel. Mas é algo que até hoje acontece. Os professores, às vezes, nos passam essa responsabilidade. Ou, muitas vezes, perguntam para nós, nos colocam responsabilidade, nos perguntam sobre o desenvolvimento desse aluno. Obviamente, nós como tradutores e intérpretes podemos dar dicas, podemos ajudar no que for possível, mas a responsabilidade não é nossa. E o código de ética, ele serve para que a gente pense nisso também, nesse contexto voltado à educação. A gente precisa entender que os nossos papéis são diferentes e que isso vai influenciar na questão da fidelidade. Em contexto educacional, a gente tem que pensar em como vai realizar o trabalho. Será que a gente vai conseguir passar apenas a mensagem sem nenhum tipo de interação? Será que a gente consegue 100% ouvir algo e interpretar para a língua de sinais? Sem nenhuma mudança, 100% fiel? A gente não consegue, gente. A língua ela é transparente. O aluno, muitas vezes, ele está sozinho, ele cresce com a gente. A gente vai ter uma interação com aquele aluno. Será que a gente consegue, nesse contexto educacional, principalmente, ser uma pessoa neutra, fiel, fazer uma tradução fiel com esse distanciamento? Obviamente, outros contextos também precisam dessa fidelidade e exigem que que não precisam dessa fidelidade e não precisam de uma tradução neutra. A gente sabe, e é importante compreender que essa neutralidade 100% realizada, ela é impossível de ser feita. Porque a gente está ali interagindo com a tradução, mas ela também está interagindo comigo. Ela está passando por mim. A gente sabe que esse 100% de neutralidade ele é impossível de ser feito. Que sempre a tradução ela vai levar um pouquinho de nós, do nosso jeito, de nossas escolhas, de nossas estratégias. É impossível que façamos isso.
Então, somos humanos, gente. Nós temos conhecimentos, nós fomos influenciados de muitas maneiras na nossa criação. Nós não somos máquinas. Conseguimos ser 100% neutros? Não, né? Nós não somos máquinas, somos pessoas. Então, é normal que isso aconteça. Ainda sobre a questão da neutralidade, as pessoas surdas, voltadas para a área da educação, precisam ser autônomas. É importante que nós trabalhemos para isso. Essa neutralidade existe e para isso a gente precisa deixar bem claro qual é a nossa função. Somos intérpretes, não somos professores, não somos tutores. E o nosso trabalho não é de ajuda, gente, não é filantrópico, é um trabalho de mediação. O professor ele precisa estar consciente desse papel, do nosso papel enquanto tradutores e intérpretes. E por conta disso, a gente precisa rever esses conceitos, como estamos sempre batendo na tecla, de neutralidade, de fidelidade. Estou falando aqui para vocês irem pensando junto comigo. Então, a citação aqui de Rose Monteiro fala que o intérprete não é o todo conteúdo, ele só facilita a comunicação. A responsabilidade pelo conteúdo do discurso inicial não é nossa. Então, a gente está ali fazendo a intermediação. Se é uma pessoa surda, uma pessoa que sabe Libras, o papel é um. Se é uma pessoa surda que não sabe Libras, será que a gente vai conseguir realizar uma tradução e interpretação para uma pessoa que não tem domínio de língua? Isso não acontece só nas escolas, não, tá, gente? Em outros contextos isso acontece também. Essa relação com o cliente surdo, em outros contextos que não seja escolar, ela é um pouco mais distanciada, obviamente. Mas na escola é muito difícil que a gente tenha esse distanciamento do sujeito ali. Como a gente já está conversando sobre a fidelidade, sobre a neutralidade, a gente falou, certo? Também sobre a neutralidade, eu coloquei aqui por último a confidencialidade. E também é um conceito muito importante, obviamente, todos são importantes, né? Mas o código de ética dá sustentação para isso é imprescindível. Porque, às vezes, tradutores e intérpretes trabalham em contextos muito particulares. Então, devemos compartilhar os assuntos nos quais interpretamos e traduzimos? Se é um serviço de tradução e interpretação e precisa se manter se é um assunto que precisa se manter em sigilo, faz parte da nossa profissão. O cliente surdo, ele precisa confiar na gente. Entender como estamos falando é uma responsabilidade muito pesada. Novamente, não somente no contexto educacional, em outros contextos também. Por exemplo, o contexto jurídico, contexto médico, são contextos pesados, gente. Imagina, crime, doença, são aspectos que influenciam muito a vida das pessoas surdas. Imaginem, por exemplo, que eu vou junto com um surdo para um médico e eu interpreto uma dosagem, uma posologia errada. Imaginem que o surdo falece ou o surdo fica mais doente. Imagina, gente, a responsabilidade, o peso do nosso trabalho. Então, o Código de Ética mostra que a gente precisa saber do nosso papel.
A nossa tradução, ela não é só documental, robótica. Ela vai depender do jeito das pessoas que estão ali interagindo. Então, o nosso papel, em qualquer contexto, qualquer discurso, texto, é compreender qual vai ser o nosso papel ali. É uma tradução sigilosa? Não é? Devo me meter? Não devo? Então, são aspectos muito, muito importantes de se pensar. Então, gente, eu sei que tem muitos pormenores no Código de Ética. A gente teve que fazer escolher, né, alguns aqui para a gente trabalhar principalmente, que são aqueles 3 conceitos de fidelidade, neutralidade e confidencialidade. A gente discutiu rapidamente sobre eles. Não temos respostas prontas, como vocês viram. Deixei o QR Code para vocês baixarem, darem uma lidinha depois. Pensem sobre o que a gente conversou. Pensem como aplicar na vida de vocês. Também outro aspecto que eu achei importante destacar foram os guias intérpretes, porque é um marco para a profissão. Eu achei importante colocar, não só sobre os 3 outros aspectos voltados à nossa prática, mas também para valorizar esses profissionais. Para que se desmistifique de que qualquer pessoa pode ser um guia intérprete sem nenhum tipo de tratamento. O papel é diferenciado, o Código de Ética dá suporte para essa profissão também. Então, é muito importante. Então, achei importante citar e discutir esses pormenores para que a gente possa pensar não em ter respostas prontas, em saber exatamente como agir. A ética não é para isso. A ética é para você pensar no porquê e chegar a uma determinada conclusão. A decidir que escolhas vai fazer em determinado contexto, voltados para tradução ou interpretação, tá? Como agir, no contexto educacional, inclusive, falamos bastante, né? Enfim, tem tanto para se pensar e eu espero que vocês utilizem sim esse tempo, conversem, estudem, aproveitem para pensar. Obrigada por estarem comigo nessa aula. Pensem na vida de vocês mesmo. Depois, quando vocês baixarem o código no QR Code, tentem fazer essas associações com a prática de vocês. Se já tinha acontecido algo nesse sentido, voltado à ética na vida de vocês enquanto tradutores e intérpretes. E pensar que não estamos prontos, gente. Nunca estamos prontos. Temos tanto para melhorar. Eu mesma também sempre penso muito nisso, no tanto que eu tenho que melhorar, porque a gente precisa ter isso bem amadurecido na cabeça. Então, leiam bastante sobre isso, é muito importante, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se encontra em breve. Um beijo e até mais!